Tarde aí, pessoal. Dando continuidade aí ao método, ao estudo dos métodos de integração, nós vamos concluir agora com os dois últimos métodos do capítulo, que é um que vai dar sequência ao método de integração de funções racionais por frações parciais, que vai ser o método de integração de funções racionais de seno e cosseno. Nesse momento, nós vamos trabalhar, na verdade, não com funções racionais de polinômio, quociente entre dois polinômios, sim funções que vai aparecer os termos, as razões trigonométricas seno e cosseno, tá certo? Esse método de integração de funções racionais de seno e cosseno, ele vai ser transformado através da substituição conveniente em uma função racional normal, racional de polinômio, uma função quociente entre dois polinômios. Para isso, nós vamos fazer a seguinte substituição. Nós vamos trabalhar com, a, com a trigonometria, que vocês viram lá no primeiro período, t, e nós vamos dizer que t é igual a tangente de x sobre 2. Por que isso, gente? Porque lá nós estudamos em trigonometria, se for dado a tangente de x sobre 2, eu posso encontrar o seno de x, o cosseno de x e a tangente de x, tá certo? E nós vamos ter, a partir dessas relações, nós vamos ter que o seno de x é 2 vezes tangente de x sobre 2, sobre 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2, tá certo? Então, como nós chamamos a tangente de x sobre 2 de t, então nós vamos escrever o seno como 2t, 1 mais t ao quadrado, o cosseno de x como 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado, e voltando lá em cima, que t é igual a tangente de x sobre 2, lógico que o x vai ter que variar de menos π a π, porque quando você pega e divide por 2, vai dar sobre 2 sobre π sobre 2, quer dizer que o arco da tangente vai trabalhar no primeiro e no quarto quadrante, tá certo? E nós sabemos que a tangente, a imagem dela é os números reais, quer dizer que qualquer número real pode ser associado à tangente de um arco e vice-versa. Então, se eu tenho um valor real, eu posso chamar ele de tangente de algum arco, beleza? E com isso nós vamos chegar ao seguinte, ó. Se t é igual a tangente de x sobre 2, quer dizer que x sobre 2 é igual a arquitangente de t. E com isso, x vai ser igual a 2 vezes a arquitangente de t. Derivando ambos os membros, nós vamos ter que o nosso dx vai ser igual a 2 vezes a derivada de arquitangente de t, que é 1 sobre 1 mais t ao quadrado dt. Juntando isso, nós vamos ter que o nosso dx é igual a 2dt sobre 1 mais t ao quadrado. Aqui nós temos um exemplo bem simples, que também está lá no livro, para vocês verem. Ó. É a integral de dx sobre 3 mais 5 cosseno de x. Fazendo t igual a tangente conforme acima, nós vamos ter o quê? Que dx vai ser 2dt sobre 1 mais t ao quadrado. 3 mais 5 cosseno de x. O cosseno de x vai ser 3 mais 5 vezes o cosseno de x, que é 1 menos t ao quadrado, sobre 1 mais t ao quadrado. Fazendo as operações convenientes aí nesse caso, tirando o MMC no denominador aí, e depois fazendo a divisão de fração, conservando a de cima, multiplicando pelo inverso da de baixo, nós vamos chegar na integral de 2t sobre 8 menos 2t ao quadrado. Fazendo as adequações convenientes, cortando os dois, nós vamos chegar na integral menos dt sobre t ao quadrado menos 4. Que aí nós vamos aplicar, eu não fiz aí nessa parte, mas aí nós vamos estar aplicando o método de integrações de funções racionais por frações parciais. A grande maioria dessa parte aqui vai cair em funções em resolução por frações parciais. Por isso que ela é a sequência imediata daquele conteúdo. O último dos métodos é quando for envolver a integral de expressões que aparece a raiz quadrada de trinômio de segundo grau, tá certo? Nesse caso, a é diferente de zero, ax ao quadrado mais bx mais c é o trinômio, e nesse caso nós vamos também, existe duas análises. Primeiro que essa expressão já foi comum, nós já analisamos ela.
e resolvemos ela usando ou método de substituição simples ou método de substituição trigonométrica, tá certo? Quando a integral, quando a função não puder ser integrável usando o método de substituição simples estudado, nós temos essas opções de fazer essas substituições adequadas aqui, ó. São 3 casos que nós devemos considerar, considerando o trinômio do segundo grau. Primeiro, quando o termo quadrático for maior que zero. O segundo, quando o termo independente for maior que zero. E o terceiro, quando o trinômio tiver raízes reais, tá certo? Nós não sabemos muito bem que nós podemos ter um caso que vai satisfazer os 3 ao mesmo tempo. Podemos ter um caso em que o trinômio tem o A positivo, tem um C positivo e tem raízes reais. Nesse caso, a grande pergunta é qual das substituições que eu vou usar? Sim, a princípio, qualquer uma delas vai dar um resultado similar. Mesmo as funções não sendo a mesma, mas elas são equivalentes no intervalo. Então, representa a mesma imagem naquele intervalo. Então, independente, vão ser a mesma. Para seguir as respostas do livro, você sempre segue a ordem. Se o A for maior que zero, resolve pelo primeiro método. Se o A for negativo, aí você vai olhar o segundo. O C é positivo, então resolve por esse método. Se o C também for negativo, aí você vai olhar se ele tem raízes reais. Aí usa o terceiro método, tá certo? A substituição vai ser a seguinte, ó. Você vai pegar a raiz quadrada, no primeiro caso, quando A for maior que zero. A raiz quadrada do trinômio vai ser igual a mais ou menos a raiz de A. Esse mais ou menos, então, você tem uma liberdade para colocar mais ou menos, de forma conveniente, lógico, né? Aí você vai colocar, note que quando você, nesse caso aí, nós vamos ter que isolar o valor de t e o de x, né? Aí note que nesse caso aí, ó, quando você levar ambos os membros ao quadrado para eliminar a raiz, você vai ter que os termos quadráticos vão se eliminar, tá certo? No segundo método, você vai usar a raiz quadrada do trinômio, vai ser igual a xt mais ou menos raiz de c. Aí você vai escolher se põe mais ou menos, de forma conveniente, de forma a facilitar a sua vida. Isso não tem uma regra para determinar se você vai pôr mais ou menos. E na terceira, quando ela tem raízes reais, a raiz do trinômio vai ser igual a x menos r vezes t. Lembrando que esse r vai ser uma das raízes. Se ela tiver as duas raízes diferentes, qual delas você vai usar? Você que vai escolher a que fica mais simples para resolver. Tá certo? Lembrando sempre que esse método ele não é muito fechado, então ele dá muita margem para você determinar qual que é a que você... Eu aconselho vocês a seguir essa ordem, que é a ordem que o autor do livro usou, e como tem a resposta no final, apenas para em termo comparativo. Mas quem não seguir a ordem e encontrar uma função diferente da que está no livro, não quer dizer que ela esteja errada. Elas podem estar diferentes, mas elas são equivalentes, tá certo, gente? O exemplo que nós temos aí, ó, nós temos que a integral de x sobre x, raiz quadrada de 4x ao quadrado mais x menos 3. Nesse caso aí o a é positivo, nós vamos usar a primeira substituição. Aí vai ficar mais ou menos raiz de a, eu vou usar o valor a. Então vai ser 2x mais t, eleva ambos os membros ao quadrado, vai eliminar o termo quadrático e depois você vai ter como isolar o x em função de t, fazendo as operações adequadas, tá certo, gente? Tente lá, tem um exercício resolvido de cada um desses e nós temos o último exercício para resolver do capítulo, que é o 7.9. Vou dar um tempo maior para vocês, provavelmente semana que vem eu não vou passar nenhuma atividade, vou deixar para vocês só resolver os exercícios que está faltando. Então, daqui 15 dias eu quero todos eles resolvidos, tá certo, gente? Boa tarde para vocês.